Hoje eu quero trazer um tema palpitante para vocês, para os nossos queridos irmãos. Já falamos em outro momento sobre outros temas relacionados a Apocalipse, a escatologia, e veio ao meu coração uma palavra muito atual, que se comenta todos os dias, e é importante até pela atualidade do tema, que nós meditemos um pouco sobre esse assunto que você já deve ter ouvido muitas vezes, que é sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E é evidente que você já deve ter ouvido, lido, estudado, mas cada vez que nós falamos sobre esse tema, ele se torna mais novo, ele se renova. E isso é importante, então, que nós façamos sempre isso, que renovemos sempre ela em nossos corações. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos ler os versos 9 a 13, que você já conhece, 9 a 13 de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor, escrita por João. João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e mande para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e vi um no meio semelhante ao Filho do Homem. Agora no capítulo 3, versículo 14, que diz: anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és quente nem frio. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, boca. Pois dizes: lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Como eu venci, sentei-me com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus queridos irmãos, 50 da era cristã, quando Nero assumiu aos 17 anos de idade, e desde que esse jovem imperador assumiu o governo de Roma, é que a preocupação de um período muito difícil surgiria na vida da igreja. Ele era uma pessoa louca, doente, megalomaníaco, violento e devasso. Mandou matar sua própria mãe, outros membros da sua própria família, 10 anos depois que Nero estava governando Roma, exatamente no ano 64, precisamente no dia 17 de julho daquele ano. Este homem, diz os historiadores, incendiou a capital do império. Queria reconstruir Roma mais bela, subiu para
o alto da torre de Messena, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas que ardia enquanto Roma era queimada. Eram 7 noites e 6 dias de incêndio, 17 de julho a 24 de julho de 64. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. E os 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para colocar culpa do incêndio nos cristãos. E começa ali a grande perseguição e brutal perseguição contra os cristãos. Os historiadores afirmam que faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha a quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram cobertos de piches, abarrados nos postes, queimados vivos para iluminar as ruas e as praças de Roma. Um verdadeiro massacre. 2 anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel, mormente em Cesárea Marítima, porque ali a sinagoga judaica fora profanada e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram. Naquela época, Roma manda para lá o general Tito para tentar resolver aquele motim que estava acontecendo, aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano. O Senado o depõe e ele entra em crise, tira a sua própria vida e, claro, desaparece. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel é incontrolável. General Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, queima o templo de Jerusalém, passa a fio de espada milhares de cristãos e judeus e promove do que nós chamamos a maior diáspora dos judeus em todo o tempo de sua história, no ano 70, até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território, quando fora criado o Estado de Israel, como você já sabe pela história. Neste mesmo ano, Imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu de Roma, chamado Coliseu de Roma. E numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10.000 cristãos foram mortos com requinte de crueldade. Eles eram enrolados e peles de animais jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões famintos devorarem os cristãos que estavam ali. Era um banho de sangue. Ano 86 da era cristã, assume o governo de Roma Domiciano, chamado segundo Nero. A crueldade com que perseguiu a igreja, o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus, foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, a ilha do Mar Egeu, para a ilha de Patmos. E vale ressaltar que a essas alturas, o único representante do colégio apostólico vivo era João. Todos os demais apóstolos estavam mortos pelo viés do martírio. Certamente o propósito de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus Cristo, fechando-lhe todas as portas na terra, isolando nesta ilha vulcânica este nosso amado irmão. Mas quando as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu
às portas do céu e disse: sobe, venha, e eu te mostrarei as coisas que deverão acontecer, que certamente acontecerão, até nas horas mais sombrias, amargas, adversas. Deus está no trono e Ele controla. As rédeas da igreja estão nas suas poderosas mãos. Deus nunca perdeu o controle. Prezados irmãos, era um dia de domingo naquele dia, era o dia do Senhor. Quando João escuta atrás dele uma voz, como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve livro e manda para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E diz que quando João se voltou para ver quem estava falando com ele, ele não viu quem falava com ele. Ele viu 7 candelabros, candeeiros de ouros, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Isso é muito importante, mas o Cristo que João vê não é mais o Cristo exangue, angustiado, com angústia mortal, chorando, lamentando. Não, suando sangue, prostrado sobre os seus joelhos, daquele Getsêmani, naquelas horas amargas. O Cristo que João vê não é mais o Cristo humilhado, cuspido, esbordoado, esbofeteado pelo sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é mais o Cristo humilhado, vilipendiado pelo pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha sem destino e carregando uma cruz pesada, orientada pelos homens, debaixo das vaias e humilhações humanas, dos homens ensandecidos, translocadas, povos sanguinários. Eu fazia assim. O Cristo que João vê agora não é o Cristo suspenso entre a terra e o céu, pregado naquela cruz e sangue, mas o Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, é o Cristo onipotente. Diz o texto que seus cabelos não estavam mais assim, mas eram brancos como a lã. Seus olhos não estavam mais empapuçados de sangue, mas era como chamas de fogo. Suas mãos não estavam mais esmagadas pelos cravos, mas sustentavam a igreja. Seus pés estavam mais presos, não mais presos ao lenho, mas estavam como bronze polidos que reluzia. A sua voz não estava mais embargada pela sede, era como voz de muitas águas. E o seu rosto não estava mais desfigurado, mas brilhava como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai aos seus pés como morto. E o Cristo da glória põe a sua mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e último, o Alfa e o Ômega. E eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Nós adoramos o Cristo que esteve morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos. No versículo 13 do texto que estamos lendo em tela, vemos que Jesus está no meio das igrejas. No meio, eu quero dizer para você, com toda a convicção de fé, que Jesus está no meio da igreja hoje. E porque Ele está no meio, por Ele estar conosco e no nosso meio, nós estamos aqui. Se Ele não estivesse aqui, não haveria sentido, não teria sentido estarmos aqui nesse culto.
que Ele está no nosso meio. Não apenas de forma estática. No capítulo 2, versículo 1, diz que Ele está apenas presente no meio das igrejas, mas diz que Ele anda no meio das igrejas. Eu quero dizer para você também que Jesus está andando entre nós nesta noite, enquanto falamos aqui, para sondar a igreja, para corrigir a igreja, para exortar a igreja, para encorajar a igreja, para fazer promessas à igreja. E é um estribilho que se repete em todas as cartas, em todas elas, sem exceção. E é este estribilho que nós falamos e conhecemos, que diz assim: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Era realmente repetidas em todas as cartas. Eu conheço. Eu conheço. Tão bom saber disso, que Ele nos conhece. Eu conheço. Para 5 destas igrejas, Jesus usa a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e dizendo: eu conheço as tuas obras. Aquilo que o seu pai não sabe, eu sei. Aquilo que a sua mãe não sabe, eu sei. Aquilo que seu marido não sabe, eu sei. Aquilo que a sua mulher não sabe, eu sei. Aquilo que o seu pastor não sabe, eu sei. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chama de fogo. Ele conhece a nossa vida e Ele conhece a nossa fé. A igreja de Esmirna, mais pobre igreja da Ásia, Jesus usou outra expressão dizendo: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rica. E conforta a igreja desta forma, porque no momento que nós estamos aflitos, angustiados, e Jesus está dizendo: eu conheço o que você está passando, eu conheço a tua dor, a tua necessidade, os teus dramas, eu conheço as tuas lágrimas, eu sei aquelas noites mal dormidas, aquelas madrugadas em insônia, aquelas horas de pavor e angústia da alma, e eu sei o que você está passando. A sua dor está presente diante de mim. E Jesus me choca com o seu diagnóstico, porque você e eu temos uma ideia de que seja uma igreja rica. Então você não sabe disso. O que é uma igreja rica para nós? O que nós pensamos? É que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente da sociedade nela? O que é uma igreja rica? Para a mais pobre igreja da Ásia, Jesus disse: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Pobre na terra, rica no céu. Pobre financeiramente, rico espiritualmente. Rico diante dos homens, pobre diante de Deus. Este era o diagnóstico de outra igreja, a igreja de Laodiceia. Aquela igreja tinha a maior autoestima da Ásia. Aquela igreja se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesmo. Aquela igreja batia palma para ela mesma. Aquela igreja formava um grande coral que cantava o hino: com grande és tu, diante do espelho. Aquela igreja dizia: eu sou rico.
E Jesus olha para ela e faz um outro diagnóstico, dizendo: tu és infeliz, pobre, miserável, cega e nu. O que é importante ser rico é ser diante de Deus e não perante os homens. Agora Jesus olha para a igreja de Pérgamo e faz um outro diagnóstico, dizendo: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Eu não sei exatamente por que Jesus disse isso sobre Pérgamo, não sabemos exatamente, só sei que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor, só perdia para a capital, que era Éfeso. Mas duas coisas me levam a crer que Jesus estava falando sobre isso. Por que disse isso? Quando se concorria na Ásia Menor, qual cidade construíra o primeiro templo de adoração ao imperador romano, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. E Pérgamo construiu o primeiro templo de adoração ao imperador como uma divindade. E talvez o que o texto queira dizer isso: qualquer lugar onde o homem se coloca no pedestal, qualquer lugar onde o homem é venerado, qualquer lugar onde o homem é aplaudido como a divindade, ali está o trono de Satanás, porque o humanismo idolátrico é satânico. Quando a igreja idolatra o seu líder e não Jesus. Na igreja de Deus não tem espaço para projeção humana. Acabamos de ouvir nesta noite uma das mais brilhantes exposições do que significa ser servo. Aquele a que chamamos de Senhor diz: eu sou o servo e eu vos dei o exemplo. Segundo lugar, possivelmente porque Pérgamo hospedava o templo de Deus da cura. O símbolo deste Deus da cura, desse ídolo que era adorado na Ásia Menor como Deus da cura, era uma serpente. E é por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, o Deus da cura. Talvez o que Jesus esteja nos dizendo, que qualquer adoração ao ídolo criado, forjado pela mente humana, ali está o trono de Satanás. Porque, embora o ídolo não seja nada, gesso, madeira, prata, bronze, ouro, ele tem boca, mas não fala. Ele tem pés, mas não anda. Ele tem mãos, mas não apalpa. Tem garganta, mas não sonda a sua voz. Embora o ídolo não seja nada, Paulo diz, mas o que está por trás dos ídolos são os demônios. O que está inspirando a idolatria é o próprio Satanás. Mas curiosamente, onde Satanás tem o trono, aí Deus planta uma igreja, para que o nome de Cristo seja adorado. Porque onde o pecado abunda, a graça superabunda. Porque Jesus anda no meio das igrejas, e por isso que Ele anda no meio das igrejas. E à medida que anda, Ele vai fazendo uma avaliação, elogios a uns, censuras a outras. A duas igrejas Jesus não fala nada, só elogios. Quais igrejas que Jesus só faz elogios? Esmirna e Filadélfia. Esmirna era mais pobre, Filadélfia era mais fraca. Jesus Cristo, eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Para 4 igrejas
Jesus Cristo faz elogios e faz censuras. Para Éfeso ele elogia aquela igreja pelo seu zelo, a palavra, a verdade, a sã doutrina. Os falsos mestres queriam invadir a igreja, e o apóstolo Paulo havia alertado a igreja sobre isso. E os falsos mestres queriam entrar, os falsos apóstolos queriam entrar, e aquela igreja se manteve firme, resistindo seu zelo pela verdade. Isto nos ensina a gloriosa mensagem hoje, porque há muitas igrejas hoje que, no afã de se tornarem populares, de arrebanhar pessoas, mudam a mensagem da cruz, substituem o evangelho por um substituto barato do evangelho, pregam outro evangelho, pregam a mensagem mais palatável, mais ao gosto do freguês, não confrontando com o pecado. E é preciso dizer com todas as letras que o nosso papel não é sermos populares, é sermos fiéis. Nós não temos o direito de mudar a mensagem para agradar as pessoas. Nós não fomos chamados para sermos artistas de auditório, mas sermos servos. E Jesus elogia aquela igreja pela sua fidelidade. Nenhuma igreja que transige com a verdade, Deus poderá agradar o Deus da palavra. Mas Jesus se dirige a esta mesma igreja e diz: porém, eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonastes o primeiro amor. E aqui me vem um grande risco, e vejo um grande risco aqui, porque na defesa da verdade a igreja pode perder a piedade. Conserva a sua ortodoxia, mas perde o fervor, conserva a sã doutrina, mas perde o seu entusiasmo. É ortodoxo de cabeça, mas é herege de conduta. Tem fogo na mente, luz na mente, como dizia John Edwards, mas não tem fogo no coração. Isso é dramático, é difícil, é dramático. Talvez nas nossas chamadas igrejas históricas, graças a Deus, talvez não se vê tanta heresia, mas também muita igreja ortodoxa assim, falta fervor, muito pautada na verdade, na palavra, mas está faltando fervor. Como diz John Wesley, John dizia aos seus discípulos, seus filhos: meus filhos, ponham fogo nos seus sermões, ou então ponham os seus sermões no fogo, se não tiver fogo no sermão. Falta fervor, só palavras não resolvem, tem que ter ação do Espírito Santo. Jesus Cristo elogia a igreja de Tiatira, porque aquela igreja agora, quando escreve, tem mais fé, tem mais obra, tem mais amor do que lá atrás. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu permites que esta falsa profetisa induza meu povo à prostituição. Mas preste-me atenção, Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Nós poderíamos dizer, poderíamos ter a igreja mais acolhedora da igreja, poderíamos ser a igreja onde o culto fosse a coisa mais gostosa de participar na cidade. Nós poderíamos ter uma congregação plena de comunhão, de muitas coisas boas.
mas se nos falta sã doutrina, essa igreja não agrada ao Senhor Jesus. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, crédito e conduta, e fé e conduta, teologia e piedade. Pleno, o evangelho precisa ser pleno. Jesus elogia a igreja de Pérgamo. Os líderes da igreja de Pérgamo, sobretudo o seu líder principal, Antipas, foi martirizado da igreja. E diz os historiadores que dentro de um boi de bronze carbonizado, a história de Antipas você já deve ter lido, mas nesta mesma igreja, onde tem crentes morrendo pela sua fé, tem gente flertando com o pecado, seguindo as doutrinas de Balaão, vivendo uma vida completamente que não faz pacto com Deus, compactuada com o pecado, muito amigável com o mundo e não com Deus. Isto nos deixa perplexos. Sim, são fatos, porque numa mesma igreja que escuta o mesmo pastor, que participa do mesmo conjunto, que canta no mesmo coral, que se reúne à mesa para participar da mesma ceia do Senhor, tem crentes cheios do Espírito Santo e tem gente vivendo dissolutamente. Tem gente andando com Deus e tem gente apenas imitando a fé cristã. Lamentável, um arremedo de cristianismo é o que se vê hoje em muitas igrejas e comunidades. Jesus se remete a essa igreja de Sardes, e aquela igreja tinha uma fama na cidade de uma igreja viva, avivada. Talvez o culto daquela igreja até impressionasse muita gente pelo seu estilo, louvor, adoração. Tem muita gente que pensa que espiritualidade é sinônimo de emoção. Se tiver calafrio na espinha, espiritual, ou coisa parecida, ou se sentir alguma coisa esquisita em tema de Deus. Se tiver algum êxtase, então pode ser considerado como algo excepcional e espiritual, mas não é só isso, não. Mas quando nós ouvimos aquelas palavras do apóstolo Paulo, quando ouvimos que dá um nó à nossa cabeça, que nos faz pensar, e pedimos para que o Espírito Santo nos oriente e nos ensine cada vez mais. E Jesus Cristo olha para aquela igreja que talvez dá tanta importância à emoção, ao sentimento, ao êxtase. Jesus Cristo disse: não, você só tem nome do que vive, mas você está morta. Sua fachada não resolve, esse verniz não passa de uma casca. Não tem realidade, não tem substância, não tem concretude, não tem realidade. Mas o que me choca, queridos irmãos, é que Jesus é tão diferente de mim, de você, na análise que faz da sua própria igreja. Porque a visão que ele tem é diferente da minha, da sua. A igreja que se diz rica, não, você é pobre, não se engane. A igreja que se diz pobre, Jesus disse: não, você é rica. A igreja que diz que está viva, não, Jesus disse: não, você está morta. A igreja que diz que é fraca, mas mas você tem aí uma porta aberta para você. Isso nos leva à seguinte conclusão: o mais importante não é o que você pensa a seu respeito, o importante é o que as pessoas dizem a seu respeito. O importante é o que Jesus diz, e não eu nem você sobre você mesmo. Ele tem opinião sobre nós,
Ele tem um diagnóstico certo. Ele conhece a nossa vida. Conhece o íntimo do teu coração. Preste atenção comigo, eu gostaria que se voltasse para o capítulo 3. E vou me deter um pouco mais aqui para a igreja que tinha melhor performance e autoestima na Ásia. Para a igreja que deu a melhor nota para si mesmo. Para a igreja que talvez desfrutasse da melhor reputação na cidade. Jesus Cristo olha e faz um diagnóstico sombrio e não tem sequer elogio para fazer, apenas censura a chamada igreja de Laodiceia. E eu queria olhar para esse texto sobre 3 perspectivas. Versículo 15 a 17. Jesus está fazendo o diagnóstico. No verso 18 a 20, Jesus está fazendo um apelo. Do versículo 21 a 22, Jesus está fazendo uma promessa. E eu não sei se você está o que está pensando, você ou parou para pensar e quais são as figuras que Jesus usou nesse texto e por que usou. Frio, quente, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio. Será que fora casualmente? Fortuitamente? Claro que não. Jesus era fiel, Jesus era relevante. Jesus conhecia o texto, conhecia o contexto. Jesus conhecia a palavra, Jesus conhecia o povo. Jesus conhecia o evangelho e Jesus conhecia a cultura. Jesus conhecia a geografia, conhecia o contexto em que aquela igreja estava vivendo e pegou todas estas coisas e tornou-as ferramentas úteis para a comunicação eficaz do evangelho. Jesus não é do tipo de pregador que dá respostas às perguntas que não eram feitas. Jesus era oportuno, prático, incisivo. Talvez tenha perguntado, por que usou essas figuras de linguagem? Frio, quente, morno. Temos que entender geografia. Você sabe que Laodiceia ficava e fica na região chamada Vale do Rio Lico. E neste vale há 3 cidades próximas, 9 quilômetros aproximadamente, uma da outra, Éfeso e Colossos e Laodiceia. Hierápolis era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas quentes. Era hoje a nossa Caldas Novas no Brasil. Havia uma montanha chamada Castelo de Algodão, de rochas brancas calcárias, onde as águas brotavam quentes, cálidas, e vão descendo naquela montanha, formando piscinas e cascatas, e aqueles lugares de piscinas naturais. Pessoas vinham e vêm até hoje para tomar seus banhos terapêuticos ali, para a cura de suas doenças. Do outro lado do Rio Limpo estava Colossos, curiosamente conhecida pelas suas fontes, águas frias, geladas, também terapêuticas. Laodiceia, maior cidade, não tinha fontes nem de águas quentes nem de águas frias. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam lá mornas, impróprias para beber, impróprias para uso terapêutico. Jesus pega este gancho da geografia e diz para a igreja: quem dera você fosses quente como as águas de Hierápolis, ou fosse quente como as águas de Colossos, mas que tu és morna como as águas que chegam na cidade. Eu estou a ponto de vomitar as águas do aqueduto. Jesus, do ouro puro de Laodiceia, porque era um centro bancário da Ásia Menor, era o local dos ricos. Vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão mortos. Por que Jesus usou a figura das roupas velhas e brancas, alvas?
porque Laodiceia era o centro da Ásia Menor. Você se orgulha das suas roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usou do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Jesus está dizendo: você se orgulha das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. E o que Jesus estava fazendo, estava mostrando, estava fazendo um diagnóstico. Mas importante, o que chama atenção não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê nessa igreja. E isso é impressionante, porque normalmente era para falar do que se vê, mas não, ele fala do que não vê. A igreja que mais recebeu censura de Jesus e nenhum elogio, não recebe de Jesus nenhuma censura por problemas teológicos, doutrinários. Não tem falsos apóstolos lá, não tem falsos mestres lá, não tem Jezabel lá, não tem doutrina de Balaão lá, não tem os nicolaítas lá, não tem os apóstolos, falsos apóstolos lá. Aquela igreja não está sendo atacada por heresias nem por falsos mestres. Diríamos hoje que Laodiceia seria uma igreja ortodoxa. Uma igreja ortodoxa está recebendo Jesus, a mais severa censura, dizendo: estou pronto a vomitar-te da minha boca. E vocês leem as cartas, ficarão chocados. Não há nenhuma censura de Jesus e problemas morais na igreja de Laodiceia. Havia problema moral de Pérgamo, havia moral na igreja de Tiatira, havia problema moral na igreja de Sales, mas nessa igreja não havia nenhuma denúncia de escândalo, de pecado. Aparentemente uma boa reputação diante a sociedade, perante seu próprio espelho. Diríamos hoje, a igreja de Laodiceia era uma igreja ética. É só ler as cartas que nós enxergamos isso, e nós não vamos ver nenhuma denúncia de pobreza. Havia pobreza em Esmirna, havia pobreza em Filadélfia. Essa igreja é rica. Teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá. Todo mundo já era rico lá. Esta igreja era próspera. Leia as cartas e vocês verão que não há nenhuma denúncia, problema de perseguição. Havia perseguição em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo, mas essa igreja está em paz. E eu confesso para vocês uma coisa: se eu morasse lá, naquela ocasião, eu queria ser membro da igreja de Laodiceia. A melhor igreja, definitivamente a melhor igreja. Ela era ortodoxa, ela era ética, ela era próspera, ela estava em paz. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que essa ortodoxia é boa e necessária, insubstituível. Eu quero dizer para vocês que a ética é necessária, ela é boa, ela é insubstituível. Quer dizer para você que a prosperidade é uma bênção de Deus, e a maioria de nós que está aqui tem mais do que necessita para viver. Eu quero dizer para você que viver em paz é uma bênção, mas não é suficiente. Não é suficiente. Então nos resta uma pergunta: qual o diagnóstico que Jesus faz a esta igreja que tanto angustia?
que lhe provoca tanto desconforto? Só um diagnóstico, só um: falta de fervor espiritual. E falta de fervor espiritual pode existir numa igreja ortodoxa, numa igreja ética, numa igreja próspera, numa igreja que está em paz. E eu confesso para vocês que a percepção que eu tenho é de que este é o problema da igreja evangélica brasileira. Falta brilho nos olhos, falta entusiasmo, falta paixão, falta fervor, falta quebrantamento, falta arrependimento, falta choro por causa do pecado, falta sede da palavra, falta compromisso com a oração, falta engajamento com a missão, falta avivamento espiritual. Você olha, às vezes, você vê um marasmo, uma igreja pálida, um marasmo. O que é isso? Há pouco dia uma pessoa me abordou depois do culto no corredor e disse: pastor, eu não posso entender, eu não sei o que está acontecendo, não era assim. Um culto onde a palavra foi tão forte, tão poderosa, tanto quebrantamento, quando você vai para o pátio da igreja, o papo é outro, é como ficou o resultado do jogo, ou coisa parecida, assuntos paralelos, não tem mais nada com Deus. Aquilo não mexeu, não transformou vida, não mudou vidas, aquilo não mudou nada, não transformou vidas. Isso é grave, isso é muito grave. E eu temo, irmão, que a igreja evangélica brasileira esteja dando passos largos e decisivos rumo à secularização. É muita teologia, muito conhecimento colocado em evidência, e o espiritual a menos. As pessoas aderem à igreja, mas não são transformadas. Há muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento. É muita trovoada, pouca chuva, muitas folhas e poucos frutos nesta árvore. Deus tenha misericórdia de nós, de nossas vidas. O índice de divórcio hoje na igreja é o mesmo de fora da igreja, ou pelo menos próximo disso. Conheço casamentos que se faz hoje, daqui a 6 meses estão se desfazendo. Isso não era para ser assim. Nós tínhamos que ser referência no casamento, na união, na estabilidade conjugal. A igreja evangélica brasileira está mais conhecida pelos seus escândalos do que pelos seus exemplos. Isso é lamentável. Hoje eu conheço igrejas protestantes, históricas, famosas, reconhecidas pela sua história, pelo seu trabalho, onde os presbíteros, os líderes, têm a confraria do charuto e das reuniões informais e glutonaria. Conheço igreja onde a reunião sai da oração e vai para a balada até de madrugada. Não há diferença para eles. Há poucos dias um pastor, falando, chorando: a minha denominação não batizou um crente por igreja, em média, durante um ano. Porque faltou comprometimento, faltou evangelismo, faltou dedicação. Isso é percebido, até porque tem ministérios que não crescem por isso. E as que crescem, crescem pela facilidade, pela porta aberta, pelo evangelho fácil. E isso também é o outro contexto daquilo que Jesus disse, que tens fama de que estás viva,
mas está morta. E aí voltamos às palavras de Jesus, de que largo é o caminho. E sempre quando é largo o caminho é mais fácil para muita gente. Isso se vê hoje em dia. Teorias evangélicas da supergraça, onde muitas pessoas acham que tudo pode, de que o evangelho fácil está aí para atender às demandas das grandes massas. Você não precisa ser fanático, você não precisa ser tão fiel como se prega, porque a graça perdoa, a graça por si só resolve. Você pode pecar por antecedência. É assim. Há muitos ensinando isso. Há muitos templos que estão sendo vendidos porque o povo não vê mais a igreja por causa dessas coisas. Vão deturpando, vão corrompendo, vão minando, vão distorcendo a tal nível que o evangelho entra em descrédito para muitas pessoas. Há um deserto, há um marasmo, há uma mesmice, uma falta de paixão, falta de entusiasmo para as coisas de Deus. É preciso que nós clamemos, e nós precisamos olhar para o espelho, porque muitos se olham no espelho e se acham o máximo, acham que estou arrombando, que estou a maior igreja da cidade, eu tenho o maior número de membros, eu sou cativante, eu envolvo, eu conquisto. Se você olhar no seu meio, no âmago destas igrejas, falta essência, será considerada como uma daquelas igrejas da Ásia Menor. Tens nome de que estás vivo, mas estás morta. Isso é importante nós refletirmos. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus. Os costumes, jeito de andar, trajar, viver, liberdade. E muitos fazendo do culto um cerimonial, quando não, um palco de neurolinguística, para as pessoas rirem, distraírem, saírem aliviados, como se fosse um auditório de neurolinguística motivacional, e saem dali sem transformação, sai de lá como entraram, ou pior, porque quando desvirtua-se o evangelho, é pior daquele que conhece, que não conhece. Mas Jesus tem um apelo a fazer. Ele é tão maravilhoso e tão doce, tão terno. Ele começa o apelo no versículo 18: aconselho-te. Ele podia mandar, não poderia? Mas ele, pelo seu grande amor, eu te aconselho que você compre ouro refinado de mim, para que tu possas comprar vestiduras brancas, para que não se manifeste a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. E Jesus nos está nos dando a pista: aconselho-te que tu compres de mim, não de outro, de mim, não copiando, trazendo de outro, mas de mim. Muitos pastores estão fazendo isso, muitos líderes, muitas igrejas e até denominações se perderam na busca do fervor e não buscaram em Deus, buscaram em experiências perigosas que se desencaminharam para um caminho tortuoso. Mas o único que pode restaurar o fervor em nossas vidas é o Senhor Jesus. Nós não temos que correr atrás dos mercados da fé, novidades, não, mas Ele quem aquece o coração, o nosso coração.
quando aqueles discípulos de Emaús tiveram um encontro com Jesus, e os seus olhos foram abertos, o coração deles estavam aquecidos. Quando os olhos se abrem e o coração aquece, então os pés se apressam. E quando os olhos se abrem, o coração aquece e os pés se apressam, os lábios se abrem para divulgar, levar o Evangelho adiante. Falar de Jesus é dizer que Ele vive e vive para todos sempre, e que Ele tem a resposta para as nossas angústias. Quando chega no verso 19, Jesus tem uma afirmação a fazer, uma ordem a ser dada: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. E tem hora, queridos, pregar com esse texto às vezes constrange, e constrange profundamente. Mas não podemos olvidar, deixar de falar. Porque Jesus está pegando muito pesado aqui, mas é necessário. Esta mensagem não é politicamente correta, pensam alguns. Ela não é popular. Mas que o tipo de mensagem que o pastor recebe um tapinha nas costas ao sair da igreja, não é essa não. Sabe por que Jesus está pegando pesado comigo, com você? Porque está dizendo o seguinte: eu não desisto de você. Ele ama, eu não amo, eu não abro mão, melhor dizendo. Eu não fui à cruz e não ressuscitei para gerar um crente apático, morno, frio, vazio. Mas ele pagou um alto preço por nós, esse sonso, sem sabor, inapto. Jesus foi aos céus, enviou o seu Santo Espírito para que você e eu fôssemos cheios do seu Santo Espírito, revestidos com poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, o mesmo poder que chegou no Pentecoste. E não é admissível que você e eu vivamos uma vida fracassada, vazia, rasa, insossa, insípida, morna espiritualmente. Não. Por isso a ordem se dá: sê, pois, zeloso e arrependa-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. É ordem dele, são palavras dele. Quando chega o versículo 22, ele se apresenta outra vez dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E o que mais me choca nesse texto, sabe o que é? É que a igreja de Laodiceia era narcisista. Ela se bastava a si mesma. Ela era um fim em si mesmo. Tudo acontecia com ela, por meio dela e para ela. Era centro de si mesmo. Se reunia porque gostava, cantava porque gostava, pregava porque gostava, ofertava porque gostava. Ela fazia tudo porque era conveniente, ela era o centro de todas as atenções e coisas, e Jesus ficava do lado de fora. É isto. E Jesus agora se coloca nessa situação falando e nos convida a cear com Ele. É um milagre. Mas que Ele queira cear conosco é graça, é misericórdia. E a única maneira do coração aquecer-se é sentarmos-nos com Ele, é termos intimidade com Ele, é vivermos o dia a dia com Ele, é conhecermos a sublimidade dEle, é experimentarmos a beleza da sua santidade, a glória do excelso Filho de Deus. Isso que é importante. Por isso, depois deste apelo, ele vai fazer
a sua divina promessa. No versículo 14 ele diz, porque ele tem essa competência para fazer, e essa coisa diz amém. Não tendo ninguém maior do que ele para fazer esse desfecho, e esse juramento, ele é o próprio juramento, ele é o amém de tudo, é a última palavra, está com ele, e é dele. Por isso agora, ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque ele fala, ele cumpre o que ele faz, e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Ele é o princípio da criação de Deus, porque foi ele quem trouxe tudo à existência. Sem ele, nada do que fez foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele é poderoso para restaurar o fervor espiritual do seu e do meu coração. E a promessa é esta, no versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Preste bem atenção na transição do versos 20 e versos 21. Ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará publicamente no trono? Quem assentou-se com ele intimamente à mesa. Por isso, Jesus disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, em julho de 2011, nós visitamos algumas igrejas que tinham essas aparências ou que tinham essa proposta de evangelização. E vimos que algumas delas, hoje nessa data que estamos, algumas evoluíram para melhor e outras regrediram. E se você for hoje visitar as igrejas da Ásia ou da Europa, principalmente na Europa, você vai ver as igrejas como estão lá, o velho continente, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma no século XVI, o movimento dos puritanos, o movimento dos morálios, o movimento dos pietistas, as missões modernas, os grandes avivamentos históricos. Hoje a Europa é um continente pós-cristão. E isso se percebe quando você vai. As maiores cidades onde o evangelho foi pregado eram as maiores igrejas. Se você for qualquer igreja hoje na Inglaterra, jamais será a igreja de John Wesley. Jamais a Inglaterra dos grandes pregadores, dos fervorosos precursores, não é mais de Spurgeon e outros, Charles Howell e tantos outros nomes. A mesma coisa dizer da América, e assim vai sucessivamente. Muitos na Europa estão sendo vendidos templos para boates e para mercados. Sabe por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo estava dizendo a eles. Olha para os Estados Unidos, a própria América do Norte, onde você tem as chamadas, hoje agora são as chamadas churches que aparecem no mundo todo, denominações inteiras, capituladas, vendidas ao liberalismo, os seminários que formaram teólogos, pastores, missionários, que abençoaram o mundo, hoje estão gerando mortes. Denominações inteiras perdendo centenas e milhares de membros todos os anos. Falta o essencial. Preservam a ortodoxia, mas estão minguando. Você entra na igreja e algumas cabeças brancas, mas a juventude já foi embora da igreja. Conservam a ortodoxia, mas perderam o fervor espiritual. É necessário isso.
o fervor. Em Nova York, há pouco tempo, 11 templos foi vendido há pouco tempo em Nova York. Sabe por quê? Porque faltou esse fervor espiritual, o essencial. E nós não podemos, eles não estão ouvindo, não podemos deixar de que o Espírito Santo diz. Olha para o Brasil, olhemos para nós. Quantas igrejas hoje capituladas para o milenarismo e muitas perdendo os membros, minguando cada vez mais, paradas, estagnadas. Onde você tem outros e outros redutos, multidões e multidões, mas não tem evangelho. Muitas enchendo, mas sem boas novas. Não tem arrependimento, não tem conversão, não se prega a justificação pela fé, não se prega sobre a regeneração, não se prega sobre as glórias por vir, mas se prega o evangelho fácil. Olha para essas denominações, que algumas conservam ainda a doutrina e até mesmo os preceitos, mas perderam o fervor. Cada 3 gerações, uma igreja pode estar vivendo o risco de correr um processo de degeneração. Aquela igreja que nasceu lá no Egito morreu no deserto. Aquela segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. Mas aquela geração que nasceu na terra prometida já não conhecia mais a Deus. Talvez nossos avós fossem mais crentes do que nossos pais. Talvez nossos pais foram ou são mais crentes do que nós. Talvez sejamos mais crentes que os nossos filhos. Mas se Deus não tiver misericórdia, poderemos viver uma igreja apenas secularizada. Mas o clamor do Espírito Santo é que Deus, cada vez mais, possa inflamar a igreja. E a nossa oração é que o Espírito Santo faça visita e haja um grande avivamento. Que se possamos viver a glória do Evangelho, as bênçãos do Evangelho, não apenas defendermos a ortodoxia, mas que tenhamos o coração cheio de fogo e de fervor, que a igreja se prostre para buscar a Deus e experimentar um verdadeiro avivamento espiritual, para que a igreja, por incrível que pareça, em alguns lugares, como o vale de ossos secos, sejam tiradas as cinzas e seja levantado um fogo santo. Esta é a necessidade, e esta deve ser a nossa oração, e que Deus possa nos ajudar em nossa sorte, e que cada um de nós façamos o nosso papel para cumprirmos a missão que o Senhor Jesus nos deu, de nós vigiarmos, de nós cuidarmos. Quem está de pé, olhe e não caia. E que nós possamos estar conscientes do nosso papel como cristãos, como os filhos de Deus, nascidos e, se possível, renascidos, renovando cada dia mais, para que possamos chegar na Canaã celestial. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos dê coragem, sabedoria, humildade, e possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, para que nos ensine em todo o caminho em que devemos andar. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe cada vez mais o seu coração. Amém.